estamos para agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, bênçãos sem medidas, e dentre elas a oportunidade de estarmos aqui se reunindo neste local que o Senhor mesmo providenciou para nós. Eu quero convidá-lo e convidá-la a abrirmos juntos a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 6. Gostaria de convidar aqueles que puderem se colocarem de pé. 2 Crônicas, capítulo 6. Do versículo 18 ao versículo 21. 2 Crônicas, capítulo 6, do verso 18 ao verso 21, nós faremos essa leitura de forma alternada, certo? 2 Crônicas, capítulo 6, do verso 18 ao verso de número 21, alternadamente. Nos diz assim a palavra do Senhor: Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no lugar da tua habitação dos céus, ouve em teu. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, nesta hora. Somos gratos pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que nos foi concedida através do amado. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes que também recebemos como parte desta maravilhosa obra de redenção. Obrigado, Senhor, pela bênção da tua igreja, da qual fazemos parte, povo escolhido do Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva tua. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque sabemos que é com graça e misericórdia que tu reunistes este povo. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos hoje, para te agradecer, Senhor, pela bênção de termos um local próprio para a tua igreja aqui se reunir, para esta congregação te buscar, proclamar o teu evangelho, para que possamos orar a ti e que tu possas, Senhor, ouvir as orações que são feitas aqui neste local, que o Senhor possa responder de acordo com a tua vontade, e que de fato, Senhor, quando o teu povo pecar e se arrepender e te rogar o teu perdão, que o Senhor possa ouvir, que o Senhor possa perdoar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa, ó Deus, salvar pessoas mediante a pregação do Evangelho e a obra do teu Espírito Santo, neste local que tu mesmo separaste para a promoção do teu reino, para a tua glória, para o teu louvor. Abençoa, Senhor, nesta ocasião, este culto que a ti oferecemos em ações de graça, Senhor, por esta bênção que tu nos concedestes. A ti, Senhor, toda a glória, não a nós, mas somente a ti.
toda a glória. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Vamos abrir os livros de cântico, no cântico de número 83, que começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Vamos louvar ao Senhor com este cântico. Cântico 83. Queridos, vamos ainda louvar ao nosso Deus, cantando o hino Castelo Forte, hino 155 dos nossos hinários. Hino Castelo Forte, 155.
Vamos ainda abrir a palavra do Senhor, nosso Deus. Desta feita, nós vamos abrir o livro de Esdras. Esdras, capítulo 3. Dos versos 10 a 13. Esdras, capítulo 3. Dos versos 10 a 13. Eu vou fazer essa leitura, peço que você esteja acompanhando em sua Bíblia. Esdras, capítulo 10, do verso 10. Esdras, capítulo 3, do verso 10 ao 13.
que nos diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Nós vamos ainda continuar louvando ao nosso Deus. Eu quero convidá-los para abrirem os livros de cântico, no cântico 38. Cântico 38, Ele exaltado. Ele exaltado, cântico 38. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, e aqueles que puderem se pôr de pé. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, dos versos 11 a 22. Efésios capítulo 2, do 11 ao 22,
Façamos essa leitura alternadamente. Efésios 2, do 11 ao 22. Leamos a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus, ainda em pé. Vamos abrir os hinários no hino 62, hino de gratidão, hino 62. Louvemos ao Senhor com este hino. Hino 62, hino de gratidão.
precioso amor, eu te agradeço o pão de cada dia, da água que alivia a sede dura, do sol que aquece amor e gente fria, são bênçãos que te aterra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Poder sentar, queridos. Meus irmãos, neste momento eu vou passar a palavra ao pastor Isaías. Antes de chamá-lo aqui à frente, só apresentá-lo. Pastor Isaías, pastor da Igreja Central do Pará, a igreja mãe da nossa congregação, e que está aqui conosco, juntamente com o presbítero Zoênio, que está conosco como representantes do conselho da igreja, e nós agradecemos a presença dos irmãos, juntamente também com a irmã Tânia, que está conosco. Para nós é uma alegria podê-los receber aqui na nossa congregação. Os irmãos do Conselho da Igreja Central designaram os nossos amados irmãos para que estivessem aqui conosco, representando o Conselho da Igreja, representando a igreja que sempre nos apoiou esse trabalho desde o seu início, e com muita alegria que nós chamamos aqui à frente o pastor Isaías para nos trazer a mensagem do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus pela sua misericórdia, graça, amor, bondade, em nos reunir nesse dia muito especial para a Igreja de Cristo. E há duas razões para isso. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da Catedral da Igreja de Wittenberg, marco histórico da Reforma Protestante. Essa é uma data muito especial para a fé cristã, para a Igreja cristã. Posso, meus irmãos, acreditar que muitas praças importantes estão sendo inauguradas hoje. Talvez edifícios muito importantes, prédios muito importantes, de algum tipo de governo, em algum lugar do mundo, em algum palácio, quem sabe. Mas uma razão muito especial para a Igreja de Cristo em todo o mundo é que hoje nós estamos inaugurando esse local de adoração a Deus, esse local de culto, onde a congregação de Macapá, essa bela congregação, que são os irmãos, podem se reunir
depois de peregrinarem não tanto quanto Israel no deserto, mas de um lugar para o outro e depois para o outro, até poderem, pela graça de Deus, usando os irmãos que perseveraram, trabalharam, dizimaram, ofertaram, deram de si, do seu tempo, dos seus recursos, talentos, dons, habilidades, para construir esse lugar para a adoração a Deus. Mesmo que um palácio esteja sendo inaugurado hoje, meus irmãos, em qualquer lugar do mundo, não é mais importante do que a inauguração da nossa igreja. Porque é a igreja de Cristo, porque é a igreja do Senhor, porque é a igreja do Deus vivo, soberano, todo-poderoso. Eu quero repetir isso para que os irmãos entendam a grandiosidade desse momento. Não é uma sexta-feira comum, mas é um dia muito especial. Se o mais rico palácio desse mundo se estivesse sendo inaugurado hoje, não é mais importante do que a inauguração desse lugar de adoração a Deus, de culto a Deus, de louvor a Deus, de lugar para que se dê glória a Deus. Por isso nós devemos ser gratos, por isso nossos corações devem rejubilar de alegria pelo que o Senhor tem feito por nós, pela sua igreja. Devemos louvar ao Senhor, meus irmãos, com muita gratidão, com muita alegria, por esse momento especial, grandioso, glorioso. E eu quero convidá-los agora para atentarem para a pregação da palavra do Senhor. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, texto do sermão dessa noite. Eu convido os que podem se colocar em pé. Lerei o texto e peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. O texto diz: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Deus soberano, todo-poderoso, nós nos reunimos, ó Senhor, nesse lugar especial, tão especial, para dar graças ao Senhor nessa noite, nessa data especial. Louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor deu ao Teu povo aqui, à Tua igreja, esse lugar para a adoração ao Senhor. E nós Te suplicamos que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor abençoe a Tua igreja que aqui se reúne. Que aqui, ó Deus, o Teu povo seja edificado, consolado, encorajado, fortalecido na fé, alimentado pela fiel exposição da palavra do Senhor. Que aqui, ó Deus, os nossos filhos da aliança, sejam ensinados a amar ao Senhor sobre todas as coisas e suas vidas sejam edificadas na fé em Cristo Jesus, o Teu Filho. Que nossos filhos sejam trazidos ao batismo,
que a mesa do Senhor seja posta e a Santa Ceia seja servida, trazendo, ó Deus, a nossa memória, e não só a nossa memória, mas a nossa vida, a comunhão de Cristo, a certeza de que Cristo morreu por nós e derramou o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados e nos unir a Ti. Que aqui, ó Deus, o pecador encontre a palavra do Senhor e o Teu Santo Espírito mova a fé, a comunhão contigo, a alegria da salvação. Que aqui as nossas lágrimas, ó Deus, sejam consoladas pelo Senhor, pela Tua palavra, quando tivermos que baixar à sepultura um dos nossos irmãos, certos da ressurreição no último dia. Que aqui, ó Deus, cada domingo, cada dia do Senhor, o Teu povo se reúna para adorar a Ti com hinos, salmos e cânticos espirituais, em gratidão e louvor ao Senhor, porque Tu és o Criador, sustentador, provedor, o Salvador e Senhor da vida. Nós te pedimos, ó Deus, que nos abençoe por meio da Tua palavra nessa noite. Fala a nós, dá-me, ó Deus, todas as condições necessárias para pregar a Tua palavra com a autoridade do Senhor. E a todos nós, edifica-nos, santifica-nos, reaviva-nos, ó Senhor, regenera-nos, ó Senhor, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, esse texto da carta do apóstolo Paulo a Timóteo afirma que a igreja é a casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Em outros lugares a Bíblia se utiliza de outras figuras para falar da natureza da igreja, o que é a igreja, as características da igreja, a responsabilidade e a glória, a beleza da igreja. Figuras como a noiva, a esposa de Cristo, a amada de Deus, a família de Deus, a nação e o povo de propriedade exclusiva de Deus, um edifício em construção que, fundamentado em Cristo, cresce nele para ser um santuário, um templo dedicado ao Senhor. Mas nós vamos nos concentrar naquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, no texto que lemos, e vamos considerar as afirmações de Paulo nesse texto a respeito da igreja, quando ele afirma que a igreja é a casa de Deus, a igreja é a igreja do Deus vivo, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Na passagem de 1 Timóteo 3, 14 a 16, nós lemos, o apóstolo Paulo apresenta uma das razões, talvez a principal razão, propósito de ele escrever esta primeira carta a Timóteo, foi deixá-lo ou fazê-lo ciente de como se deve proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, visto que, uma vez que a igreja é a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. O texto apresenta algumas figuras para nos ensinar a respeito da igreja, o que é a igreja e como a igreja deve viver nesse mundo, como deve proceder, qual a missão, qual o propósito da igreja. Timóteo, jovem pastor, em treinamento, sendo preparado pelo apóstolo Paulo, deveria ter ciência, conhecimento necessário para saber lidar com a casa de Deus, a casa que está edificada em Cristo, a igreja do Deus vivo, e que tem a responsabilidade de ser
sustentadora da verdade, coluna e baluarte da verdade. Timóteo estava aprendendo, ele deveria estar ciente, estava aprendendo com o apóstolo Paulo como pastorear a igreja de Deus, pregando a sã doutrina do Evangelho, o Santo Evangelho. Ele também tinha a responsabilidade de supervisionar e conduzir a eleição de oficiais, conduzir o culto, a vida da igreja, protegendo a igreja do Senhor de Satanás, de falsos ensinos, falsos mestres, falsas doutrinas. A igreja precisava estar protegida e saber lidar com os ataques de Satanás e com os ataques do mundo, os males, as corrupções, as filosofias, as ideologias contrárias a Deus presentes nesse mundo caído. Para isso, a igreja também tinha de estar ciente do que é ser igreja, o que significa ser igreja, como comportar-se como igreja de Deus. A igreja precisava estar ciente das suas responsabilidades para continuar avançando em tempos difíceis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, em um mundo no qual as pessoas vão se tornando cada vez mais, como o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, egoístas, avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, irreverentes, desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem, traidoras, atrevidas, enfatuadas, mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Um mundo no qual, dentro da própria igreja, encontramos aqueles que têm aparência de piedade, forma de piedade, porém negam o poder da piedade. O mundo, para se aproximar um pouco mais do nosso tempo, mas não é diferente naquele tempo, um mundo relativista, tão hedonista, tão progressista, e no qual, meus irmãos, cada vez mais as pessoas resistem à verdade e se entregam às fábulas, ao erro. Como ser igreja, meus irmãos, em um mundo assim? O que deve fazer a igreja em um mundo assim? O que é a igreja e como nós devemos proceder nesse mundo? Dia da Reforma, 508 anos da Reforma. É um bom dia para refletir sobre isso. E a inauguração desse lugar onde a Igreja de Cristo aqui em Macapá se reúne, uma parte da igreja, também é um dia especial para pensarmos sobre isso à luz da Bíblia, aquilo que a palavra de Deus diz. E de acordo com o texto, nós lemos, em primeiro lugar, a igreja é a casa de Deus, versículos 14 e 15. Paulo diz a Timóteo: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, o que é a igreja? Pense na palavra, ou na figura que o apóstolo Paulo usa, a palavra casa. Você tem uma casa, você mora em uma casa, significa um lugar onde a família habita, o lugar da nossa habitação, inclui o sentido de lar, o sentido de família, também o sentido de propriedade da família. Mas a figura da casa, para designar a igreja como sendo a casa de Deus, aponta principalmente, meus irmãos, para a igreja como sendo o lugar da habitação de Deus e uma propriedade de Deus. A igreja é casa de Deus, porque Deus habita nela, em cada crente. Como diz a Escritura: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo diz isso em 1 Coríntios 3, 16, 17. Lemos há pouco na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo também falando a respeito da igreja como uma casa, um santuário que está sendo dedicado, edificado em Cristo para ser dedicado ao Senhor. Já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Santuário é uma referência ao templo, e templo é a casa de Deus. Nessa passagem de Paulo aos Efésios, os conceitos de família, povo e templo de Deus são empregados por Paulo para fazer referência à igreja como sendo propriedade de Deus. A igreja é propriedade de Deus. Em um outro texto, aí o apóstolo Pedro diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres o sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 5. Os cristãos, os irmãos, os que foram chamados, regenerados, salvos, são a casa espiritual que está sendo edificada para Deus, para ser um sacerdócio espiritual. Isto é, meus irmãos, para oferecer culto a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, resumindo o conceito de casa, para designar a igreja, o apóstolo Paulo, a Bíblia, está nos ensinando que a igreja pertence a Deus, que a igreja é de Deus, a igreja é a casa de Deus, a família de Deus, a propriedade de Deus. Significa também que a igreja é a habitação de Deus, povo de Deus. Na passagem da carta de Paulo a Timóteo, a ênfase é mais de pertencimento. A igreja é do Senhor, pertence a Ele, a sua casa, a sua propriedade. Então o apóstolo Paulo está treinando um pastor. Ele está dizendo a Timóteo como ele deveria proceder na casa de Deus, como cuidar da igreja, como conduzir a casa de Deus. Por quê? Porque a igreja é a casa de Deus. A igreja não é a sua casa, ela não é a minha casa, a minha propriedade, qualquer casa. A igreja não é, vocês já ouviram a expressão a casa da mãe Joana, você sabe o que significa, mas ela é a casa de Deus. Ela não é o nosso negócio particular, ela pertence a Deus. A igreja também não é uma agremiação qualquer, ela não é um simples ajuntamento ou reunião de pessoas que resolveram se juntar numa agremiação para fazer algumas coisas. Não, meus irmãos, a igreja é a casa de Deus. Se você gosta um pouquinho de história, você já ouviu que em tempos passados se dizia a casa dos Orleans e Bragança, a casa dos Lima, a casa dos Rosário, ou algo dessa natureza. Isso, meus irmãos, apontava para o fato de que aquela propriedade, aquela fazenda, aquela família, pertencia aos Bragança, por exemplo. A igreja é a casa de Deus. Nós somos servos na casa de Deus. E de fato, mais que isso, pela graça de Deus, nós somos adotados agora em Cristo Jesus como filhos da casa do nosso Pai. Mas a igreja
pertence a Deus. Ele é o Senhor da sua casa. Em segundo lugar, o texto que lemos de Paulo a Timóteo nos ensina que a igreja é a igreja do Deus vivo. Versículo 15. Esta afirmação, meus irmãos, de que a igreja é a igreja do Deus vivo, também diz respeito ao fato de que a igreja pertence a Deus. É a igreja do Deus vivo, mas principalmente ao fato de que a igreja serve, adora, nela habita o Deus vivo, o único Deus vivo e verdadeiro. Existem muitos deuses nesse mundo, criados pela imaginação pecaminosa e idólatra do homem, pela astúcia de Satanás, mas esses são deuses mortos. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Diz o salmista no Salmo 115, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. A igreja, porém, não serve a deuses mortos, a ídolos mortos, mas a único Deus vivo e verdadeiro. Timóteo e todos nós devemos manter, meus irmãos, em nossos corações essa convicção. Nós cremos, servimos, adoramos, cultuamos ao único Deus que de fato existe. O Deus vivo, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, aquele a quem honramos e glorificamos e o glorificaremos pelos séculos dos séculos. A casa de Deus serve ao Deus vivo, aquele que a todos dá vida, como diz Paulo, pregando em Atenas, aquele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele que dá vida à sua igreja, ele que sustenta, ele que preserva a sua igreja. Às vezes, nós podemos agir pecaminosamente e pensarmos que a igreja deve a sua vida a nós, que depende de nós para a sua sobrevivência, dos nossos recursos, dos nossos talentos, das nossas habilidades, capacidades e forças. Mas, meus irmãos, digo-lhes, não é assim. Nós somos servos na casa de Deus, como era, por exemplo, Moisés. Nas palavras do escritor da carta aos Hebreus, quando ele fala da fidelidade de Moisés na casa de Deus, mais do que isso, da superioridade de Cristo como Senhor da casa, Filho na casa, Hebreus capítulo 3, do versículo 1 em diante. Por isso, santos irmãos, participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. A igreja é a casa estabelecida por Deus em Cristo. A essa casa pertence aos eleitos, os chamados para ser santos, os regenerados, santificados em Cristo Jesus. Mas quem manda nessa casa, quem a conduz, quem lhe deu vida, é Deus em Cristo. Nós somos, meus irmãos, como Moisés, somos servos, e os servos devem proceder fielmente na casa do Deus vivo. Ouçam a leitura do Salmo 127, pensando na igreja de Cristo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Timóteo e as igrejas que ele estava pastoreando, ou iria pastorear,
Assim como você, assim como todos nós, devemos, meus irmãos, manter em nossos corações, em nossa mente, isto. A igreja é a igreja do Deus vivo. E na expressão Deus vivo, a palavra viva, é a tradução da palavra grega, que significa a essência da vida, a plenitude da vida. Vida em contraposição de morte. A igreja serve o único Deus vivo e verdadeiro. É Ele que dá vida à sua igreja. Ele que nos gerou pela palavra da verdade. Ele que reaviva a sua igreja. Ele que sustenta a igreja. Por que é assim, meus irmãos? Porque Deus é um Deus vivo. Porque Ele é a vida. Como diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja que se reúne aqui, que se reunirá aos domingos, no dia do Senhor, em dia de reunião, de oração, é a igreja do Deus vivo. Deus é o Deus vivo, porque Ele é o autor da vida. Ele é o doador da vida, seja a vida física, espiritual, a vida eterna. Deus é o Senhor e o autor da vida. Como diz o apóstolo Paulo, mais uma vez a pregação de Paulo em Atenas, o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem é todos, dá vida, respiração e tudo mais. Falando da nossa regeneração, Tiago diz, pois segundo o seu querer, Ele nos deu vida, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus, o Deus vivo, pela sua palavra viva, também alimenta, promove, sustenta e dá crescimento espiritual à sua igreja. É Deus quem nos chamou à vida pela sua palavra. Ele vai estar edificando a sua igreja por meio da sua palavra. Um alimento bom, saudável, promove um crescimento bom e saudável. A Bíblia é a palavra viva, porque é a palavra do Deus vivo, como diz o apóstolo Pedro, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O Deus vivo, Senhor da igreja, dá vida a seu povo, reaviva a sua igreja, alimenta a sua igreja, sustenta e preserva a vida do seu povo. Por isso a igreja deve ser viva, meus irmãos, porque em nós habita o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que é vida, sendo a igreja povo vivo em Cristo. Tem a igreja a responsabilidade, temos nós a responsabilidade de pregar e ensinar a palavra do Deus vivo, como sendo a palavra viva, que dá a vida, que chama o homem à vida e que edifica a vida dos crentes. Sendo a igreja do Deus vivo, tem ela a responsabilidade de testemunhar e de chamar os não regenerados à fé no Deus vivo, de alimentar e incentivar os santos, os membros da igreja, a demonstrar a vida de Cristo, uma vida nova em Cristo, vida abundante, verdadeira vida. Sendo a igreja do Deus vivo, ela tem a responsabilidade, temos nós, de confrontar a idolatria, o paganismo, o materialismo, a incredulidade, a indiferença, todo tipo de ideologia contrária à verdade, por meio da mensagem viva de um Deus que é o Deus vivo. Nós nunca podemos, meus irmãos, esquecer que a igreja é a casa de Deus e que a igreja adora, serve, obedece e vive para o Deus que é Deus vivo. E que, portanto, a igreja
vida em Cristo Jesus. Por meio do nosso testemunho, pela palavra pregada, testemunho, culto ao Senhor, culto do dia do Senhor, culto do domingo. Não há, meus irmãos, nenhuma festa maior nesse mundo do que o domingo, o dia do Senhor. Porque a igreja do Deus vivo, a casa de Deus está reunida. E que mais nos ensina essa passagem? Em terceiro lugar, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Versículo 15, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é também coluna e baluarte da verdade. Essa declaração do apóstolo Paulo diz respeito ao papel da igreja no mundo, a responsabilidade da igreja de manter firme a verdade. E a verdade aqui diz respeito ao próprio Deus, a palavra de Deus, a sã doutrina, o evangelho. E muitas vezes Paulo fala de sã doutrina nas suas cartas pastorais a Timóteo e a Tito. Timóteo e a igreja nós junto com eles, temos a responsabilidade, meus irmãos, de manter firme, de manter de pé a sã doutrina, o evangelho, a verdade, a palavra de Deus. Coluna e baluarte são figuras da área da construção civil. Coluna e baluarte faziam parte da sustentação, ou fazem parte da sustentação nas construções. A coluna é o pilar de sustentação de uma construção. Há um exemplo bíblico no uso figurado dessa palavra em Gálatas 2:9, quando o apóstolo Paulo afirma que Tiago, Pedro e João eram considerados pelos demais como reputadas colunas da igreja de Jerusalém. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa aqui na carta a Timóteo. E por que razão Tiago, Pedro e João eram considerados colunas? Porque eles lideravam a igreja mantendo firme a sã doutrina, o santo evangelho, porque eles lideravam a igreja de maneira bíblica. Baluarte é o fundamento de um edifício, fundamento de uma casa. A primeira vez que eu vim aqui foi porque o pastor Michel me trouxe, junto com o presbítero Zoênio. É um terreno, tinha uma construção lá atrás. E a segunda vez, quando viemos, vocês estavam trabalhando na fundação do edifício, lidando com coluna e baluarte dessa casa. Baluarte é a fundação, é o fundamento, o alicerce onde a coluna está afincada e apoiada. Por isso que o salmista, por exemplo, diz no Salmo 94, o Senhor é o meu fundamento. O Senhor é o meu baluarte, Ele é a minha fundação. Essas duas figuras, meus irmãos, fazem referência à igreja como sendo o fundamento, a sustentação da verdade, do evangelho. Essas figuras, coluna e baluarte, falam a nós do privilégio que a igreja tem, do grande e glorioso privilégio e responsabilidade que a igreja tem de pregar a verdade, de preservar a verdade, de perseverar na verdade, de manter a verdade, o evangelho, a verdade de Deus, a sã doutrina de pé. E como que a igreja pode manter firme, bem firmada, de pé, a verdade? Como nós devemos ser igreja, meus irmãos? Como podemos proceder como igreja nesse mundo? O ar-condicionado é meu inimigo. Ele gosta de ficar de frente para mim. Ele é um pouco meu inimigo. Mas volte ao texto. Como que a igreja pode ser coluna, baluarte da verdade? Casa de Deus, casa de Deus vivo. Como é que ela sustenta e mantém de pé a verdade?
Lembra, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Timóteo para ensinar a ele como proceder na casa de Deus. Como ensinar a igreja a ser igreja. Então nós podemos fazer um esboço dessa primeira carta de Paulo a Timóteo. Então nós vamos ver nesse esboço como que a igreja deveria ser coluna e baluarte da verdade. À luz dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, nós podemos, meus irmãos, dizer, ver, aprender que a igreja é coluna e baluarte da verdade quando ela está firmada no Evangelho de Deus, crendo no Evangelho, a fim de que os nossos corações, dos membros da casa, sejam puros e a consciência boa e verdadeira. Primeiro capítulo do 1 a 11. A igreja é coluna e baluarte da verdade, ela sustenta a sã doutrina do Evangelho, glorificando com gratidão ao Deus eterno, único e imortal, que nos concedeu misericórdia e graça, o perdão dos nossos pecados, a salvação. Primeiro capítulo, versículos 12 a 17. A igreja é coluna e baluarte da verdade, mantendo fé em Cristo e boa consciência. Primeiro capítulo, versículos 18 a 20. Orando e vivendo em oração, capítulo 2, 1 a 7. Cultuando a Deus com devoção, modéstia e bom senso, capítulo 2, versículos 8 a 15, mantendo-se organizada em seus ofícios, presbíteros e diáconos, homens chamados pelo Senhor e devidamente ordenados e honrados pela igreja, porque tem as qualificações dadas pelo Senhor para os ofícios, capítulo 3, versículos 1 a 13. A igreja é coluna e baluarte da verdade quando ela mantém fiel o ministério da pregação da palavra, diante de todo o avanço do pecado, de toda a apostasia, do mundanismo, do materialismo, do progressismo, da indiferença, da idolatria e da infidelidade do mundo. Por isso que Paulo diz lá no capítulo 4 a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, a igreja mantém de pé a bandeira do evangelho, mantém de pé como coluna, baluarte, o evangelho, a verdade de Deus, sendo capaz de tratar com prudência e misericórdia os que realmente são necessitados na igreja e ensinando os seus membros a cuidarem dos seus. Capítulo 5, versículos 1 a 16. A igreja é coluna e baluarte da verdade, quando ela conserva, mantém, preserva a dignidade do ministério pastoral. Capítulo 5, versículos 17 a 25. A igreja é coluna e baluarte da verdade, quando dá testemunho da verdade com todos nós, cada um dos membros da igreja, trabalhando com honestidade, respeito, dignidade no seu ofício, para que o nome de Deus e a doutrina do Evangelho não sejam blasfemados. Capítulo 6, versículos 1 e 2. A igreja de Cristo, e temos essa responsabilidade, preserva, sustenta, mantém a verdade, combatendo, rejeitando as falsas doutrinas que não concordam com a verdade, o ensino, não concordam com o ensino segundo a piedade. Capítulo 6, versículos 3 a 16. Irmãos, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Mantém de pé a verdade. Sustenta a verdade. Tendo a sua esperança não nesse mundo, na instabilidade deste mundo, mas em Deus, o Deus vivo. Capítulo 6, versículo 17 a 21.
Como é que a igreja é o fundamento, a coluna de sustentação da verdade, sendo ativamente piedosa em Cristo Jesus. Aí volte ao versículo 16 do capítulo 3. Depois do apóstolo Paulo afirmar que a igreja pertence a Deus e Deus nela habita, que a igreja é o povo de Deus, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, o apóstolo Paulo, talvez citando parte de um hino daqueles dias, faz essa afirmação: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa palavra evidentemente significa confessamos que, sabemos que, entendemos que, é verdade que. É verdade que é grande o mistério da piedade, sabemos disso. Qual ou quem é o mistério da piedade? Jesus Cristo e sua obra. Piedade é vida devotada a Deus, vida dedicada a servir a Deus. A casa de Deus, a igreja de Deus é devotada a Ele, dedicada a Ele. Os membros da casa de Deus são dedicados a servi-lo, vivendo piedosamente em Cristo Jesus. Então você pode ver no próprio versículo 16 que Jesus Cristo é o mistério da piedade, o mistério da fé. Deus concede a seu povo vida piedosa em Cristo. Mas como o apóstolo Paulo diz, evidentemente grande é o mistério da piedade, porque nós não podemos, meus irmãos, abarcar, aquilatar, conhecer em toda a sua inteireza Cristo e a sua obra, a obra do Filho de Deus. Nós conhecemos o que nos é revelado nas Escrituras, mas quem pode alcançar a grandiosidade da obra de Cristo em favor do seu povo, para lhe dar, conceder piedade? Quem pode alcançar o tamanho do plano de Deus em salvar pecadores, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras? Quem pode compreender a grande obra de Cristo, sua encarnação? Quem pode compreender em toda a sua inteireza a encarnação de Cristo? Quem pode compreender, meus irmãos, Cristo ter sido gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, em toda a sua inteireza, seu nascimento virginal, sua vida aqui na terra, sua morte, ressurreição, ascensão e glória? De fato, como diz o apóstolo Paulo, grande é o mistério da piedade, mas ainda que não possamos compreender em sua totalidade, muito nos é revelado sobre o nosso Salvador e a sua obra nessa passagem de Paulo a Timóteo. Paulo explica o mistério da piedade, isto é, Cristo e a obra de Cristo. Vejam só, Cristo veio a esse mundo para dar vida piedosa. Como é que ele fez isso? Cristo foi manifestado na carne, é uma declaração a respeito da encarnação de Cristo. Ele é o eterno Filho de Deus, Ele é o Senhor dos céus e da terra, o Criador do universo. Nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, potestades, principados, poderes. Nele tudo subsiste, Ele é o Senhor. No entanto, o Deus soberano, o Criador, o teu Criador, o Criador dos céus e da terra, se manifestou na carne, isso Ele foi revelado, Ele se encarnou pela obra do Espírito Santo, Ele foi gerado no ventre de Maria e nasceu como homem sem pecado. Nós não podemos compreender tudo da encarnação, mas sabemos que Cristo se encarnou e viveu entre nós. O apóstolo Paulo diz a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, texto de Paulo aos Filipenses. Para nos conceder vida piedosa, Cristo foi
justificado em espírito. E de todas essas afirmações, essa é a mais difícil. Como dizer, Cristo foi justificado, ele não tem pecado. Essa é uma declaração, meus irmãos, que diz respeito à deidade de Cristo. Eu digo com temor que, infelizmente, na nossa versão mais comum, ao meio da revista atualizada, às vezes a gente diz Zara, Espírito está grafado com letra minúscula. Na língua grega você não pode saber pneuma espírito. Só o contexto, a afirmação direta vai me fazer saber que se trata do Espírito de Deus, do Espírito humano. E por isso os tradutores usam, quando se trata do Espírito Santo, usam o artifício de grafar com letra maiúscula a inicial ES, de Espírito Santo, as iniciais. Mas aqui nós temos grafado com letra minúscula, foi justificado em Espírito. Mas essa é uma referência ao Espírito Santo e deveria estar com letra maiúscula. Você sabe, nós sabemos, justificado quer dizer declarado justo. Aquele que foi justificado em Espírito, essa afirmação faz referência à obra de Cristo por nós, seu ministério redentor aqui na terra, revelado, declarado pelo Espírito Santo. O texto diz: Jesus foi declarado justo pelo Espírito Santo. Desde o começo, desde o seu nascimento, o Filho de Deus foi rejeitado pelos homens. Mas Ele é Deus, o Filho de Deus. E em todo o seu ministério, o Espírito Santo o sustentou e vindicou a sua deidade, declarou a sua deidade. O Espírito declara, revela, diz que Cristo é o Filho de Deus, o justo. E onde que nós encontramos essas declarações que justificam a deidade do Filho? Foi o Espírito Santo que revelou a Isabel, parenta de Maria, que ela daria luz a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que dela nasceria como homem justo. Lucas 1. Foi o Espírito Santo que revelou a Simeão que o menino que José e Maria levaram ao templo para ser circuncidado, depois de 8 dias de nascido, não era um judeu comum. Ele era o Filho de Deus, Jesus Cristo justo, Lucas 2. Foi o Espírito Santo que revelou a João Batista, no início do ministério de Jesus Cristo, por ocasião do batismo de Cristo, quando o próprio Espírito desceu sobre ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, João 1, 32, 34. Foi o Espírito Santo que revelou ao apóstolo Paulo, pelas Escrituras, que Jesus Cristo foi por Deus, Romanos 1, 2. Jesus Cristo foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder. Foi também o Espírito que revelou a todos os profetas e apóstolos, para que ficasse registrado nas Escrituras inspiradas, que Jesus, o Cristo, é o justo que viria, como veio ao mundo, para justificar os seus, a sua casa, por meio da sua vida obediente e justa, por meio da sua morte e ressurreição, de maneira que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 1, 20 e 21, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim, meus irmãos, ao longo do ministério de Jesus, do começo ao fim, o Espírito Santo declarou e continua declarando nas Escrituras que aquele que veio a esse mundo, que nasceu de Maria como homem sem pecado, é Deus, o Filho de Deus que se encarnou, Jesus Cristo, o justo. Na sua justiça, ele justifica a sua casa, o seu povo. Então ele concede a nós piedade,
vida piedosa. O texto diz ainda que Cristo foi contemplado por anjos. Eu, às vezes, me sinto feliz em pensar que irmãos nossos cantaram esse cântico lá na igreja primitiva. Eu quero cantar com eles um dia no céu, falando a respeito da obra de Cristo. Jesus Cristo foi contemplado por anjos. É uma afirmação que faz referência à ascensão de Cristo. Depois de ter terminado seu ministério aqui na terra, Cristo subiu ao céu, triunfante. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Foi, meus irmãos, uma visão singular, gloriosa, maravilhosa, até para os anjos, ver o Filho de Deus retornando aos céus vitorioso, glorioso, depois de ter conquistado a vitória para a sua casa, para o seu povo. Quem gosta de história também já deve ter ouvido, já deve ter lido que lá em tempos antigos o rei mandava o seu filho, o príncipe, para uma batalha em favor do seu povo. E se esse filho vencesse a batalha, então ele voltava trazendo cativos, inimigos, e cheio de glória, ele é recebido com glória. Ele volta vitorioso à casa do Pai. Cristo ascendeu vitorioso. Os anjos conheciam Cristo, mas agora ele volta trazendo a vitória para a sua casa, para o seu povo, para a sua igreja. Paulo diz ainda que Cristo foi pregado entre os gentios. É uma referência ao ministério de pregação, que começou com os apóstolos, conforme nós temos no livro de Atos, nas cartas do Novo Testamento, continuará até a vinda de Cristo. Pela graça de Deus e atendendo à grande comissão, os apóstolos pregaram o evangelho para o mundo gentílico, principalmente depois do Pentecostes. Paulo, por exemplo, foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Este programa divino, meus irmãos, a grande comissão, continua, ainda está em andamento por meio da sua igreja. Nós temos a responsabilidade de chamar as gentes a Cristo. Diz o texto ainda que Cristo foi crido no mundo. É uma referência ao ministério da pregação do ponto de vista do chamado à fé, da regeneração de pecadores. Destaca o fato de que pela graça de Deus, muitos têm sido chamados e têm crido no Evangelho. Gente de todos os lugares do mundo tem crido em Cristo. Nós, igreja, temos a responsabilidade de continuar um ministério de pregação ao mundo. É por isso que Paulo diz a Timóteo, e agora isso é para todos nós, prega a palavra, é para o ministro da palavra oficialmente, para a igreja em seu testemunho do Evangelho. Anuncia a palavra. O texto afirma ainda que Cristo foi recebido na glória. Essa é uma afirmação que diz respeito à glorificação de Cristo, depois da sua humilhação. Cristo, que é Deus, o Filho de Deus, desceu da sua glória na sua encarnação, no seu nascimento, na sua vida aqui na terra, seus sofrimentos, sua morte na cruz, seu sepultamento. Mas ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, ressuscitou, subiu aos céus na sua ascensão, assentou-se à direita de Deus, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Ele foi recebido na glória. Diz a Escritura, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vejam, esse versículo, talvez parte de um cântico, de um hino cantado pelos irmãos na igreja no primeiro século, expõe a obra de Cristo. Qual é o mistério da piedade?
Não é nada agora escondido, mas é, na verdade, Cristo e sua obra trazendo vida à sua casa, justificando o seu povo, trazendo a nós vida piedosa, vida eterna, vida em Cristo, vida piedosa. Por causa da obra de Cristo, nós podemos agora, meus irmãos, a igreja viver, o crente pode viver piedosamente em Cristo, de maneira devotada, dedicada, consagrada a Ele. E assim deve ser esta igreja, esta casa. Os irmãos, não é o prédio está muito bonito, meus irmãos. Ontem o Alex estava preocupado em deixar mais bonito. Né? Esse rapaz já está bonito, tá? Mas é verdade, pode ser ainda mais. Mas sobretudo aqui há, meus irmãos, um povo belo. Porque o Filho de Deus, o Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, o Criador do universo, Sol, Lua, estrela e todos os astros, o Criador do homem, nos deu em seu Filho piedade, isto é, a possibilidade de comunhão com Ele, a realidade da comunhão com Ele, de vidas santas, dedicada a Ele, por meio da sua obra, sua encarnação, sua vida justa, por meio da sua vitória, contemplada por anjos, fez chegar a nós o Evangelho pela pregação da palavra. E o seu Santo Espírito nos chamou, nos dando a possibilidade de sermos chamados da morte para a vida, e assim, crendo nele, sermos um dia recebidos na glória em Cristo Jesus. E é, portanto, assim, meus irmãos, que a igreja pode sustentar a verdade, crendo em Cristo e em Cristo vivendo piedosamente. É assim que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Meus irmãos, o mundo onde nós estamos, onde a igreja está agora, é um mundo caído no pecado, cheio de gente mais amiga dos prazeres do que amigos de Deus. Um mundo no qual, dentro da própria igreja, às vezes encontramos, eu gostaria de manter a palavra às vezes, mas temo que não possa dizer às vezes, mas que na igreja encontramos aqueles que têm forma. Eu não me refiro a essa congregação, mas a igreja, que a gente pode ter apenas forma de piedade, aparência, mas que negam o poder da piedade. Vida reverente, santa, obediente a Deus, submissa à palavra. E por que negam o poder da piedade? Porque, na verdade, não tem Cristo, não creem em Cristo. A igreja está num mundo cheio de ideias e conceitos cada vez mais contrários à palavra de Deus. Um mundo no qual, desde a queda do pecado, mas agora ainda mais, na multiplicação de iniquidade, as pessoas resistem à verdade e se entregam ao erro, às fábulas. Um mundo no qual, meus irmãos, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, são perseguidos, como Paulo diz a Timóteo na segunda carta. Como ser igreja em um mundo assim, o que deve fazer a igreja? Nós devemos continuar sendo o que somos, meus irmãos, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então lembrem-se, lembremos todos nós, a igreja é a casa de Deus. Ela não é o nosso negócio particular. É um privilégio. É uma grande bênção. A maior das bênçãos, servir na casa de Deus. Mas a igreja pertence a Deus. Os presbíteros e diáconos. Presbíteros está incluído o pastor docente, que se dedica mais à pregação.
são chamados por Deus, ordenados pela igreja de Deus, devem servir a Deus, serem submissos à palavra. Os membros da igreja, os membros da casa, são servos de Deus. Deus nos deu o privilégio de sermos adotados, meus irmãos. Então, filhos de Deus em Cristo Jesus. Eu me lembro da cara dura do papai dizendo: você me respeita, menino, a casa não é sua. Esta igreja, esse povo, pertence a Deus. Ame-o como povo de Deus. Trate-o como povo de Deus. Não fira o povo de Deus, você vai encontrá-lo. Sirva junto com o povo de Deus. Entenda que você faz parte do povo de Deus. E que grande bênção, que grande privilégio, quanta proteção e graça e misericórdia há, meus irmãos, naqueles que pertencem à casa de Deus. No nosso país, infelizmente, nós temos que cercar a casa. Às vezes você entra passando por 3, 4 grades para que tenha alguma segurança. Mas a casa de Deus é protegida pelo Deus soberano, todo-poderoso, Deus único. A igreja é a igreja do Deus vivo, meus irmãos. O Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais, que nos regenerou. Então nós pregamos com vida, nós testemunhamos com vida, nós cantamos com vida. Nós adoramos a Deus no dia do Senhor e vivemos, entenda essa frase um tanto quanto redundante, nós vivemos com vida, isto é, a vida de Deus está em nós. Nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade em Cristo Jesus. Lágrimas podem cair dos nossos olhos, nós podemos ter tempos difíceis, mas o crente tem vida. Por isso que o teu testemunho diante dos teus colegas na faculdade, dos teus vizinhos, ele é contrário à vida daquela pessoa, porque você tem vida de fato, vida em Cristo. E despertará o coração dessa pessoa, porque você é autêntico. Não tem uma nuvem meio que encobrindo a realidade sobre você. Não, esse véu foi tirado pela graça de Deus, pela morte e ressurreição de Cristo. E o crente é vida em Cristo. A igreja é viva em Cristo, porque serve o Deus vivo e verdadeiro. A igreja tem a responsabilidade, meus irmãos, de ser coluna e baluarte da verdade. Duas figuras fáceis, principalmente para quem gosta de construção, sustenta. Você não pode construir uma casa sem pilares e sem fundamentos. Digo-lhes que não aparecem muito os fundamentos, mas ele é o mais importante, eu diria. Sem fundamentos, sem alicerce, a casa ela vai cair, ela vai rachar. Qual é o fundamento? Qual é o alicerce da igreja? Cristo. E como é que a igreja sustenta a verdade, o evangelho, a palavra? Crendo em Cristo, vivendo para Cristo, pregando Cristo, cultuando Cristo, adorando Cristo, vivendo piedosamente naquele que se encarnou, o justo Filho de Deus, que viveu de modo justo, deu sua vida na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, foi recebido na glória e um dia nos receberá na glória. Que todos nós, que essa igreja que inaugura o seu templo, onde a igreja viva em Cristo se reúne agora, tenhamos, meus irmãos, em nossos corações alegria de ver a grandeza desse momento, quando a igreja de Cristo, coluna e baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo, inaugura esse lugar onde o povo vivo em Cristo. Vocês lembram que Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus seja glorificado aqui de forma viva, que Ele seja exaltado por aqueles que estão vivos nele, até que Ele nos receba na glória.
plano de Deus, meus irmãos, para o seu povo é que, tendo nos amado em Cristo, tendo se entregado, Cristo tendo se entregado por nós, o seu plano é nos santificar, purificar e apresentar-nos a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que Deus nos dê a graça de, sendo casa de Deus, Deus vivo, sermos coluna e baluarte da verdade, para a glória dele. Amém. Amém. Devolvo a palavra ao nosso irmão pastor Michel. Queremos agradecer ao pastor Isaías, que nos trouxe a mensagem do Senhor, e como é bom nós podermos reavivarmos essas verdades maravilhosas do que é ser igreja, do que Cristo nos tornou. Para nós é um motivo de grande alegria. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico ou hino de que Ele esteja escolhendo. Nós vamos mais uma vez adorar ao Senhor. Peço que aqueles que puderem, vamos nos pôr de pé. Em nosso livro de cântico, o cântico 109. Cântico 109. Baseado em parte do texto que o pastor esteve expondo para nós. Queridos, nós vamos orar assim, concluindo o
culto. Em seguida, gostaria de convidar o pastor Isaías que impetrasse a bênção apostólica. Eu pedi que, se possível, o pastor impetre a bênção após a oração. Senhor Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Graças nós te rendemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar hoje aqui, te rendendo graças, louvores, adoração, pela obra maravilhosa realizada pelo teu Filho amado Jesus Cristo, pelo teu Filho amado que se deu por nós e nos tornou igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, casa de Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por sermos parte do teu povo, podermos fazer parte da família do Senhor nosso Deus. Ó Pai, sabemos que nós não merecíamos, como aprendemos hoje, mas foi obra da graça, da misericórdia do Senhor para conosco. Queremos te agradecer, Senhor, também por esse momento que foi tão aguardado por nós durante esses 16 anos de congregação. Podermos ter o nosso local em que estivéssemos acomodados para cultuarmos ao Senhor, para proclamarmos o teu Evangelho, não mais peregrinando de aluguel em aluguel, mas tendo esse privilégio. E nós sabemos, ó Pai, que foi graça tua, foi bondade tua, foi misericórdia tua para conosco. Que de fato, Senhor, teu Evangelho, assim como hoje, possa sempre se ouvir aqui. Assim eu te peço e eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a iluminação, a comunhão, a companhia do Santo Espírito do Senhor, sejam sobre todos vós, Igreja de Deus, hoje e eternamente. Amém. Podem sentar, queridos. Eu queria apenas trazer aqui alguns avisos. Gostaria de agradecer a você que nos visita no dia de hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco, participando desse momento tão alegre. Alguns rostos eu já conheço, outros estou tendo a oportunidade de conhecer agora. Espero poder conversar um pouco com você, certo? Nós, logo após os avisos, nós vamos ter um momento aqui de comunhão e todos estão todos estão convidados a participar junto conosco. Para nós é um dia festivo, é um dia de nos alegrarmos e também de poder estreitarmos laços, conhecermos pessoas. Então você está convidado a ficar conosco e juntos podermos ter esse momento de confraternização, de comunhão, certo? Eu queria também nesse momento avisar a respeito dos dias em que nós estamos nos reunindo aqui. Na quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração às 19h30. No domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas. E à noite o culto às 18h30. Nesse próximo final de semana, o pastor Isaías ainda continua conosco, não é, pastor? E estará pregando. Eu vou pregar domingo pela manhã, o pastor vai ter um descanso na garganta, né, pastor? E o pastor estará pregando no domingo à noite, às 18h30. Então, queremos agradecer mais uma vez aos representantes do conselho que estão conosco. Para nós é uma alegria poder recebê-los. Então, queridos, todos estão convidados a participar deste segundo momento de confraternização. Que Deus nos abençoe. Apenas aguarda que nós vamos preparar aqui o local, vamos abrir um pouco aqui, separando as cadeiras, colocando nos cantos, para que a gente possa ter esse momento de coffee break, né? Tem até um bolo ali, muito bonito, com a sarça e tudo mais. Todos estão convidados a participar. Que Deus nos abençoe. Amém.